Convoca a igreja para orar. Marca o culto de oração e diz: vamos orar a igreja. E você vai ver que uma boa porcentagem da igreja não vai aparecer para orar. Mas eu ainda me recordo na minha memória de quando chegava na igreja. E por muitas das vezes, nem crente passando na frente da igreja, eu via muitos ajoelhados e dizia lá, cambada de bobo diz que estão falando com Deus. Todo mundo de joelho falando com Deus. A igreja orava. E quando começava o culto, não precisava nem pregar direito. Os pastores não tinham o conhecimento que nós temos, não tem a formação que nós temos na igreja atual. Mas existia uma diferença. Quando pegava o microfone e dizia: Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A igreja era inflamada pela presença de Deus, porque a igreja orava, a igreja colocava lenha. Deixa eu te dizer, acho que está faltando lenha. Jeová está nos convidando a pôr lenha no altar nesta noite. Põe lenha. Quer fogo, põe lenha. Quer sobrenatural, põe lenha. Quer agir de Deus, põe lenha. Põe lenha no teu altar e você vai ver o milagre que Deus vai operar na tua vida. Lenha. O maior exemplo de oração é Jesus. O maior exemplo de oração é Jesus. Olha aqui para mim. Jesus, na sua hora crucial, ele vai orar. E ele convida os seus discípulos para orar. Ele diz: vocês ficam aqui e eu vou orar ali. Jesus chamou 1 hora na canela. Muito mais, acredito que até mais. 2 horas, 3 horas orando. Jesus orando, 2 horas, 3 horas. Aí Jesus vem, por que muito mais? Porque ele repreendeu os discípulos que eles não podiam orar 1 hora. Isso quer dizer que Jesus estava orando há mais tempo. Jesus estava orando há mais tempo. Aí Jesus vai lá e chega aos discípulos. Os discípulos estão dormindo, irmão. Dormindo. Aí Jesus dá uma mexida nele e diz: vocês não podem velar comigo nenhuma hora. Nem 1 horazinha vocês não aguentam orar? Eu sempre me perguntei por que Jesus orava. Jesus não precisava orar. Jesus era filho de Deus. Por que nós vemos um ministério evidenciado de Jesus de oração? Aí eu descobri e fui entender que Jesus, como eu e você, tem 2 naturezas. Natureza divina e natureza humana. É por isso que Jesus orava, porque ele se constituiu da natureza humana. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Eu tenho pregado em alguns lugares e vou dizer para você: tem lugar que você chega, não é o caso aqui hoje. Você sua, você pula, você grita, você faz, você sua, e o povo não sente nada do mesmo jeito. E de vez em quando a gente que prega fica questionando: Senhor, o que acontece comigo? O que aconteceu hoje? Que eu preguei tão mal que a igreja não sentiu. Mas de vez em quando a culpa não está em nós, não é no cantor, não é no pregador. É porque a igreja não tem se preparado na oração. Não põe lenha, irmão. O altar está sem lenha. Jeová quer pôr fogo, mas vai, não tem lenha. Não tem lenha da oração, não tem lenha da obediência, não tem lenha da humildade, não tem a lenha da submissão. Como é que vai descer fogo sobre o altar se não tem lenha? Tem que ter lenha. Ainda dá tempo você colocar lenha no teu altar aqui nessa reunião hoje, para que Deus manifeste o poder e a graça na tua vida neste lugar. Lenha, pô lenha, o fogo, chama acesa. Eu fiquei lembrando de Abraão, que Abraão, quando foi oferecer o sacrifício, olha que coisa interessante. Deus convida ele para oferecer um sacrifício. A Bíblia diz que ele levantou que hora? De madrugada, tirou cinza, preparou a lenha, pegou o cutelo. E Abraão, olha aqui, Abraão não pegou acendedor automático, ele teve que produzir fogo. Abraão caminhou 3 dias. Quando você lê o verso capítulo 22, você vai acompanhando, você vai encontrar um versículo lá maravilhoso que diz assim: e Abraão levava o fogo na mão. E quando mais para frente ele é interrogado por seu filho,
Ele disse: pai, não está alguma coisa errada nesse sacrifício hoje? Que é, meu filho? O senhor não é homem de oferecer sacrifício sem cordeiro? E eu estou vendo que não tem cordeiro. Se é. Eu estou vendo aqui na relação para o sacrifício. Está aqui a lenha, está aqui o cutelo e o fogo. Ele levou fogo. Como é que vai oferecer sacrifício sem fogo? Como é que vai? Se fosse eu como pai, eu tinha esquecido alguma coisa. O fogo é o primeiro que eu ia levar, porque o fogo quer queimar, eu deixava em casa. Queimar meu filho, deixava o fogo lá. Mas ele levou fogo. E ele levou na mão. Feita fogo. Aqui fogo, você não pode apagar. Vou levar você na mão. O vento sopra, o vento não pode apagar esse fogo. Esse fogo é o fogo do sacrifício. Esse fogo aqui eu tenho que oferecer lá no altar. E o vento vem, é muita coisa para tentar apagar o fogo, irmão. É tanta coisa. É chuva, é vento. Mas Abraão levava na mão o fogo. Porque tem que estar aqui, olhando nele aqui. Não pode apagar. Se apagar, eu vou perder o meu sacrifício. Você tem que zelar por esta chama. Não deixa nada apagar esta chama que o Senhor Jeová acendeu no teu altar. Hoje é noite de você ter um cuidado especial com esta chama do Espírito que Deus derramou sobre a tua vida. Se for preciso carregar na mão, carrega na mão, carrega na mão, mas não deixa apagar a chama que Deus acendeu na tua vida. Chama. Quem tem fogo no altar tem presença de Deus. Fogo é símbolo da presença de Deus. Foi no fogo que Deus chamou Moisés. Moisés um dia estava pastoreando, cuidando da ovelha, de repente, ele vê uma sarça pegando fogo, e ele, entendido como que era, ele já tinha visto várias sarças pegar fogo, mas aquela era diferente, porque o fogo de Deus é diferente. Eu comecei dizendo aqui para vocês, que tem muita gente querendo pôr fogo na igreja, é mais ou menos assim. A irmã cantou um hino ontem do corinho de fogo, porque diz que tem corinho de fogo, aí ontem deu certo, ela veio aqui, cantou, sobe anjo, passa anjo, e a igreja foi agraciada. Aí chega no culto de hoje, diz assim: chama aquela irmã, aquela irmã, aquela irmã. E às vezes o cantor quer cantar outro hino, mas o irmão disse: canta aquele, irmão, canta aquele que desceu aquele fogo ontem, canta aquele que desceu aquela glória ontem. Aí canta, canta, canta e recanta, e não acontece nada, porque o culto de ontem foi o culto de ontem, o culto de hoje é o culto de hoje, o culto de amanhã é o culto de amanhã. Cada culto Deus quer um sacrifício novo diante da sua presença. É assim. Deus disse para o sacerdote: você vai ter que manter o fogo original. Eu vou acender o fogo e você vai manter o fogo original. A igreja atual, que Deus nos livre, porque muitas delas têm se deixado se influenciar por mecanismos, por fórmulas. Tem muita gente aí querendo produzir fogo, mas eu só conheço um que produz fogo original.